Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu quero falar com você sobre o exclusivismo adventista. Você sabe que uma das características de um grupo sectário é o seu exclusivismo e o seu proselitismo. Hoje eu quero te mostrar alguns vídeos, te mostrar uma literatura. Vai ser um vídeo muito interessante, então vem comigo. Chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Hoje eu quero trazer para você mais um conteúdo apologético. Apologética é a doutrina que nos ensina a defender nossa fé. E uma das vertentes da apologética é a heresiologia. Heresiologia é a disciplina, a matéria que nos ensina sobre seitas e heresias. Uma das características de uma seita, de um grupo sectário, é o seu exclusivismo. Então, para não falar só com as minhas palavras, eu quero mostrar alguns vídeos para vocês hoje, mostrar também uma literatura aqui, né, para não dizer que sou eu que estou falando, e mostrar um pouquinho do exclusivismo adventista. Mais uma vez aqui, eu não tenho nada contra os adventistas, eu não estou aqui para falar mal de adventistas, a nossa análise aqui é sempre teológica. Este vídeo não é para falar da ordem moral, pessoal, do caráter de nenhum adventista, é um canal teológico e com uma análise equilibrada aqui e honesta, eu quero trazer para você como pensam os adventistas. E por que quero fazer isso? Porque me assusta a aproximação de adventistas com pessoas de outra denominação, sem que essas pessoas saibam o real motivo por que é que um adventista se aproxima, por exemplo, de um batista. Por que que um adventista se aproxima de um presbiteriano, se aproxima de um pentecostal? Por quê? Qual a razão? O que está na cabeça de um adventista quando ele se aproxima de uma pessoa de outra denominação? Então, para começar, vamos ver um vídeo. É um vídeo antigo, e antes que você fale, olha, é um vídeo antigo, ele é antigo, mas ele expressa o pensamento que perdura até hoje na cabeça dos adventistas, tá? É um vídeo do professor Leandro Quadros, eu vou rolar aqui para você e eu vou comentando em cima do que ele está falando, tá bom? Vamos lá. E a nossa palestra de hoje, queridos, será uma palestra forte, a nível de profundidade de conteúdo, não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia e por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Então, só parando um pouquinho aqui. Quando ele fala dissidente, veja, não são aqueles que saíram da igreja adventista e foram para o mundo e abandonaram a fé, apostataram da fé. Ele está falando aqui daqueles que saem da igreja adventista e vão para outras denominações. Eu vou mostrar que ele completa falando sobre isso. Então a questão não é sair da igreja adventista e ir para o mundo, se perder e a porta da graça vai se fechar. Ele está falando de partir para outra denominação. Eu já vou mostrar isso para você. Vamos continuar aqui. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Então se você diz que tem uma nova luz, saiu da igreja adventista, e você, na verdade, percebeu que você não quer seguir a doutrina de Ellen White, você não quer seguir a doutrina adventista, e você foi para qualquer outra igreja. Na verdade, quem está fazendo isso é um inimigo que está te levando para as trevas, não para uma igreja. Não é você dizer assim, porque olha, é comum, eu sou pastor
há muitos anos, há 18 anos. Então, quando alguém fala para mim assim, olha, pastor, eu quero ir para a igreja tal, vou mudar de cidade, ou então vou continuar aqui na cidade, mas vou para uma igreja tal, é uma igreja boa, é uma igreja bíblica, nós abençoamos a pessoa vai para outra igreja. É normal a mudança de igrejas, né? Mas para um adventista, se sair da igreja adventista e for para outra igreja, então o inimigo que está agindo e você está indo para as trevas. Continuando aqui. Então, como é que uma pessoa em São Juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Então você percebeu ele falando que virão para o nosso lado, mas nós não vamos para o lado deles. Então há um proselitismo, há um convite dos adventistas para que as pessoas de outra denominação se tornem então adventistas. Há um livrinho, esse livrinho aqui, ó, Estudando Juntos, eu trouxe para você para não falar que sou eu que estou falando, né? Quero mostrar mais uma vez de forma honesta e equilibrada o que pensa um adventista. Olha aqui, a igreja adventista, tá? O símbolo da igreja adventista, né? E é um livrinho chamado Estudando Juntos. Então, logo no final assim do vídeo, ele diz do livro, ele diz como se aproximar de um batista. Vai aparecer na sua tela, eu vou colocar a imagem do livro na sua tela. E aí, como se aproxima de batistas? Porque é interessante isso, né? Por que eu tenho que me aproximar de um batista? Se ele já é uma pessoa salva, né? Se ele já é uma pessoa que tem Jesus, por que eu tenho que me aproximar de um batista? Você começa a pensar nisso? Então, veja bem o que diz esse livrinho. Ao aproximar-se de seus amigos batistas, você vai ver que vão chamar de amigos aqui, não de irmãos. Aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Um detalhe aqui. Um adventista nunca vai chegar numa conversa com outro irmão, vai dizer assim, ó, você sabia que Satanás que vai levar o seu pecado também junto com Jesus? Jesus leva o seu pecado, mas Satanás também leva o seu pecado. Você vai dizer assim, mas espera aí, a Bíblia fala que o Senhor levou sobre si nossos pecados. Mas segundo a igreja adventista, a doutrina adventista, o bode Azazel, o bode emissário, na passagem de Levítico 16, ali é Satanás. Então um é o Senhor, o outro é Satanás. Então eles não vão chegar logo de cara e mostrando as doutrinas adventistas. Olha, Ellen White é inspirada assim como a Bíblia é inspirada. Olha, Ellen White foi para um planeta, para um mundo de 7 luas, lá viu o bom e velho Enoque. Ela foi para outros mundos e viu que lá as pessoas guardavam o sábado, que lá não tinham caído, mas que só o nosso mundo caiu, só o nosso Adão caiu. E que há uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta, mas só o nosso Adão que comeu aqui, que a serpente tinha asas. Eles não vão falar essas coisas logo de cara, então comece falando de Jesus. Ao se aproximar de um batista, não fale do sábado, não fale das doutrinas distintivas do adventismo, fale de Jesus. Continuando, devemos dar ênfase à salvação pela graça. Enalteça a importância que há em compreender a base da justificação como um ato redentor de Deus efetuado na cruz, devendo ser nascido pela fé. Procure explicar que o amor sempre conduz à obediência. E aí mostre os textos aqui. Na outra página, ele está mostrando assim, como é que dá os passos, né? Então, segundo passo, troque ideias sobre a importância de uma vivência cristã sincera e coerente. Partilhe com ele um estudo cristocêntrico ou a leitura de O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, ou um artigo cristocêntrico de Os Sinais dos Tempos. É uma literatura aqui adventista. 4. Convide seus amigos batistas à sua casa para tomar uma refeição. Veja, a ideia aqui não é para ter uma comunhão com esses irmãos. Olha, chame os batistas para que haja uma comunhão com eles. Olha, eles estão salvos, vão morar no mesmo céu e você também tal. A ideia não é ter comunhão, a ideia é um proselitismo, é ganhar essa pessoa para o adventismo. Já vou mostrar um vídeo sobre isso.
Aqui nesse livro não fala só sobre batistas, vou pegar aqui os metodistas. Ele sempre vai mostrar como é que começa essa igreja, os pontos fortes, o que a igreja concorda, o que não concorda. Aqui ele fala para exaltar o que John Wesley fez e tudo mais da igreja metodista. Mas é muito interessante você ver aqui o último passo aqui dos adventistas para se aproximar dos metodistas. Você que é um metodista, veja bem. Comece tão depressa quanto possível com um estudo regular e sistemático das escrituras. Aí ele coloca uma nota. A estrutura organizativa das conferências metodistas é semelhante à dos adventistas. Muitos dos primitivos adventistas tiveram raízes metodistas, razão pela qual o adventismo sofreu uma forte influência do metodismo, quer em alguns aspectos da doutrina, quer na própria estrutura da organização. Isto constitui mais uma evidência de que a luz de Deus é progressiva. Então, por que a luz de Deus é progressiva segundo esse livreto? Aquele que era metodista recebeu uma luz e essa luz, agora que é progressiva, ele progrediu e se tornou um adventista. Ele saiu do metodismo. O metodismo, como a luz de Deus é progressiva, começou com o metodismo, mas na evolução vai se tornar um adventista. Veja bem, não só isso, tem aqui também os presbiterianos, tem os pentecostais, você que é assembleiano, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho sobre isso também num vídeo. Então, ele diz assim, explique aos seus amigos pentecostais que nós acreditamos no dom bíblico, genuíno e autêntico das línguas. Mas quando ele fala isso, ele não crê no dom de línguas como, por exemplo, um assembleiano acredita. Muito pelo contrário, eles tiram sarro desse método de línguas estranhas ou falar em línguas no culto e tal. Então, eu quero mostrar isso para você, porque eu sei que muitos assembleianos, batistas, presbiterianos dizem assim, olha como eu admiro os adventistas, olha, eles são as pessoas adventistas, eu não estou falando aqui de moral e caráter de ninguém, não é isso que está em questão, é outra coisa. O que eu estou falando aqui é a doutrina, é a análise teológica do exclusivismo. Vou mostrar mais um vídeo para você de outro pastor aqui, também é um vídeo antigo, bem antigo, mas que retrata ainda hoje a mesma coisa. Olha, quando eu falo de exclusivismo adventista, nenhum adventista vai dizer assim, olha, só há salvação aqui na igreja adventista. Nenhum adventista vai dizer isso. Eles vão dizer, não, há salvos em todas as denominações. Há salvos em todas as denominações. Porém, escute bem, o salvo que está numa igreja batista, por exemplo, ele deve sair da igreja batista e se filiar na igreja adventista que guarda, então, todos os mandamentos. Vamos ver mais um vídeo aqui? Acompanhe comigo. Vamos aqui. Dúvida de que hoje os filhos de Deus estão espalhados nas mais variadas denominações. Esta nunca foi a vontade de Deus, que os seus filhos estivessem espalhados. Nunca foi a vontade de Deus. Deus diz, retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos das igrejas erradas, que não guardam os mandamentos de Deus. Esta é a mensagem da Bíblia. Então você vê, ele começa dizendo, né, que Deus falou que não é para estar espalhado o povo. E que é para sair dela, povo meu. Sair dela, povo meu, é sair da Babilônia. A igreja adventista entende que a igreja católica é a Babilônia e que tem a marca da besta, porque não guarda o sábado, que é o selo de Deus. Então quem mudou do sábado para o domingo, aguarda, tem a marca da besta. E as igrejas protestantes são as filhas da prostituta, as filhas da meretriz, as filhas da Babilônia. Então, você deve sair de uma igreja errada. Quando um adventista quer levar você para tomar uma refeição, igual vimos nesse livro aqui, a intenção dele não é ter comunhão com você. Não estou dizendo de todos os adventistas de forma genuína. Pode ser que um adventista tenha um amigo, um irmão batista, que ele quer tomar um chá, um café, comer uma pizza. Mas na doutrina adventista, a aproximação não é genuína. A aproximação é com a intenção de fazer a pessoa, olha, sai dessa igreja errada. Você escutou aqui o vídeo? Sai dessa igreja errada e vai para a igreja certa. Sai dela, povo meu. A igreja adventista não considera a sua igreja como uma igreja correta e verdadeira. Pode ser muito boa a igreja, mas você tem que sair dela e vir para a igreja adventista. Veja mais um trecho.
Nós vamos ver agora qual igreja está vivendo em toda a verdade. Eu vou botar nome nas igrejas, hein? Vamos lá. Primeiro, os batistas, os nossos queridos amigos batistas. Será que os batistas têm toda a verdade? Pergunto, os batistas creem em Deus? Sim. Eles creem em Jesus? Sim, também. Eles creem no Espírito Santo? Também creem. Eles creem na Bíblia? Claro que sim. E os batistas aceitam os 10 mandamentos? Não, eles aceitam 9 mandamentos. Portanto, a nota para os batistas é 4 verdades, 4 colunas, 9 mandamentos. Então a igreja batista é uma igreja muito boa, tem gente muito boa lá, mas ela não tem toda a verdade. Então a igreja batista é uma igreja muito boa, ela tem quase toda a verdade, mas ela não tem toda a verdade. Veja, meus irmãos batistas, a sua igreja, segundo a igreja adventista, não tem toda a verdade, está faltando alguma coisa. Segundo os adventistas, você deve sair da igreja batista e ir para a igreja adventista que tem toda a verdade. E mais uma vez ele chama aqui os batistas de amigos. Embora muitos adventistas chamam os batistas de irmãos também, né? Vamos lá. O que dizer da igreja adventista do 7º dia? A igreja adventista crê em Deus? Sim, ela crê em Deus. E em Jesus também? E no Espírito Santo? Claro que sim, nós também cremos. E na Bíblia também? E nos 10 mandamentos? Claro que sim. Que nota damos à igreja adventista? Para a glória de Deus, damos nota 5, nota total. A igreja adventista aceita toda a verdade. E tem mais. As igrejas pentecostais. Pentecostais são as igrejas barulhentas, que falam em línguas estranhas, que faz todo esse barulho por aí. Você vê essa parte do barulhentas, né? Que fazem barulho por aí. Percebeu essa questão? Envolvendo todas as igrejas pentecostais. Normalmente, elas têm a mesma doutrina. Elas aceitam 4 colunas da verdade e apenas 9 mandamentos. 4,9. Não tem toda a verdade. E a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é a mesma coisa, 4,9, aceita quase tudo e não aceita os 10 mandamentos, apenas 9 mandamentos. O detalhe é que quando eu encontro um assembleiano, que eu tenho muitos irmãos assembleianos, quando eu encontro um batista, quando você encontra um irmão de alguma outra igreja, você não diz para ele a paz, olá meu irmão, bom dia, você não tem alegria de ver quando o irmão está passando assim num domingo com a Bíblia debaixo do braço, e você vê que ele está indo para uma igreja e tal, mas na verdade aqui você percebe que não há uma alegria. Olha, vocês não têm toda a verdade. Vocês precisam sair desta igreja, isso que é o exclusivismo, e vir para a nossa igreja. Por mais que digo assim, não pode falar, a igreja adventista crê que há salvos em todos os lugares, mas a gente viu aqui que eles acreditam que tem que sair desses lugares e vir para a igreja adventista do 7º dia. Continuando. Como você pode ver, a igreja adventista do 7º dia é a única que está de acordo com a Bíblia dentro de toda a verdade deixada por Deus. E agora? O que você me diz? Você acha que eu estou sendo muito arrogante em apresentar tudo isso? Você acha que eu não deveria falar esse assunto? Se você acha assim, então vem aqui que eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, meu amigo, se você se perder, algum pastor vai ser responsável pela sua perdição? Algum padre vai assinar uma carta de responsabilidade pela sua perdição? Não. Você sabe por que tem esse monte de religiões por aí? É para enganar você. Você percebeu que ele diz, você sabe por que tem tantas religiões por aí? Para enganar você. Você pode perceber que quando ele fala de outras igrejas, ele não fala assim, olha, tem um erro teológico aí, não é uma igreja tão saudável. Ele fala de salvação e perdição. Ele não está falando de uma igreja saudável ou não tão saudável, com uma doutrina equivocada, né, com alguns problemas doutrinários ou organizacionais. A questão aqui é salvação e condenação. Quero mostrar mais um pouquinho de uma tela que eu não vou mostrar o vídeo. Eu só quero mostrar aqui, olha comigo essa tela, é um vídeo do YouTube de um pastor batista que se torna adventista. Há vários que eles fazem propaganda, né? Olha, pastor batista se torna, a igreja inteira batista se torna adventista. Há uma propaganda. Por quê? Porque há esse proselitismo. Aí esse vídeo, que eu não vou mostrar qual que é, não quero fazer aqui divulgação, mostrou um pastor batista que é reitor e pastor de teologia da Igreja Batista Missão 72. Ele se batiza de novo
na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dá uma olhada aqui. Então dê uma olhada nos comentários das pessoas sobre esse vídeo aqui. No comentário das pessoas sobre esse vídeo. Jogama diz, Deus abençoe a todos. Agora o Gladson diz assim, glória a Deus. Glória a Deus o quê? O irmão saiu, o pastor saiu da Igreja Batista, se rebatizou na Igreja Adventista e ele diz glória a Deus. Quer dizer, quando uma pessoa sai, da Assembleia e vai para Quadrangular, tô dando um exemplo, você fala glória a Deus. Para nós protestantes, isso não tem sentido. Uma pessoa sair de uma igreja e ir para outra, eu digo glória a Deus que ela foi para outra igreja, a não ser que a igreja seja considerada uma igreja errada, sectária, uma seita. Olha aqui, Eliane diz assim, que lindo e emocionante testemunho, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que o pastor saiu da Igreja Batista e agora é adventista. Magno, amém, louvado seja Deus pela decisão. O Braulino, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Olha só, eu li um aqui, ó. Deus abençoe a decisão, está juntando aos seus, aqui ó, o Xande, que Deus abençoe a sua decisão, Deus está juntando os seus, né? Olha aqui, Arusa, na Bíblia diz, há ovelhas que não fazem parte do meu aprisco, mas convém conduzi-las, a palavra se cumprindo. Quer dizer, que palavra que está se cumprindo? É a palavra de que essas pessoas vão sair dessas igrejas erradas e vão entrar e se filiar à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, são comentários de pessoas adventistas. Por quê? Porque são doutrinados assim. Olha, essas pessoas uma hora vão acordar e elas vão para a Igreja Adventista. É o proselitismo, é o exclusivismo. Não deveria ser assim. Não deveria nos tratar como Babilônia. Mas esse vídeo aqui é um alerta para você. Quando um adventista se aproximar, pode ser um amigo seu, um amigo querido, tal. Você pode ter uma comunhão maravilhosa com ele. Eu tenho parentes queridíssimos que são adventistas que eu sou apaixonado por eles. É diferente de uma comunhão familiar, de algo assim. Mas quando eu falo doutrinariamente, teologicamente, a aproximação de adventistas para outras denominações tem o intuito de trazer essas pessoas por causa do seu exclusivismo. E exclusivismo é uma característica de um grupo sectário. Eu espero que esse vídeo tenha alertado você e aberto seus olhos para algumas verdades aqui, tanto para os adventistas quanto para outras denominações. Minha recomendação como pastor aqui, vamos ganhar pessoas para Cristo, vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Foi essa a missão que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua casa, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like pra gente, coloca seu comentário aí, o que você quiser comentar, você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.